Veja agora no Ecosenado. Para marcar o Dia Mundial da Biodiversidade, Senado promove um evento internacional. Constituição, Ambiente e Direitos Humanos. Constituição Federal, capítulo 6, artigo 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Os satélites ajudando no controle do desmatamento na Amazônia. Veja também o lançamento do programa Recupera Cerrado para promover a recomposição desse bioma no Distrito Federal. E você vai conhecer o projeto Farmácia Viva, que leva remédios fitoterápicos para a população atendida pelo Sistema Único de Saúde no Distrito Federal. E eu creio que a gente consiga atingir aí pelo menos uns 15 a 20 mil usuários ano. Em 22 de maio foi comemorado o Dia Mundial da Biodiversidade. Para marcar a data, o Senado promoveu um colóquio internacional intitulado Constituição, Meio Ambiente e Direitos Humanos. O evento alertou sobre a perda crescente de espécies vegetais e animais do planeta e apontou caminhos para o fortalecimento da legislação ambiental e do intercâmbio entre os países sobre o tema. Veja agora trechos da cobertura feita pelo Ecosenado durante o colóquio. Estimativas científicas apontam que o planeta Terra possui 2 milhões de espécies conhecidas em sua biodiversidade. Segundo o Panorama Global da Biodiversidade, relatório publicado pela ONU no ano de 2010, entre 1970 e 2006, 30% das espécies de vertebrados do planeta desapareceram. Para reverter esta situação, de acordo com os participantes do colóquio internacional, só há um caminho: investimentos pesados e ação coordenada em nível internacional entre legislativos, governos e os poderes da justiça. A ideia, de fato, é avançar, é discutir o Estado de Direito Ambiental. Declaro promulgada. Desde 1988 que a Constituição brasileira deixa claro: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. A Constituição do Brasil deu um passo de gigante em relação a todas as constituições do planeta em termos de tutela do direito humano e fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Juízes de diversos países falaram de suas experiências. A dificuldade em conciliar a preservação ambiental com o direito social ao desenvolvimento econômico foi apontada pelo representante da Corte Superior do Malawi, Chifundo Kachali. Integrante da Corte Constitucional da Tanzânia, Poukiwelo disse que o seu país não possui tribunais especiais para questões ambientais e nem garantias para a preservação do meio ambiente na Constituição. O ministro do Meio Ambiente participou do seminário. Ele também destacou o artigo 225 da Constituição brasileira, que reconhece a preservação ambiental como um direito difuso, ao alcance de todos os brasileiros, inclusive dos que sequer nasceram ainda. Aqui no Congresso nós temos tido embates importantes. O último deles foi a respeito da modificação no Código Florestal e nós tivemos um embate muito grande com a bancada ruralista. Nós temos tratado o meio ambiente como direito e pouco como dever. O seminário prosseguiu com a exibição de um vídeo sobre o programa de TV Ecosenado, que há 11 anos destaca os principais temas ambientais na programação da TV Senado. Fevereiro de 2006, estreia do programa Ecosenado. O espaço do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável na TV Senado. Em 2007, acompanhamos as audiências regionais da Comissão de Mudanças Climáticas. Em 2008,
O Ecosenado participou de uma expedição a um dos pontos mais remotos do país, o arquipélago de São Pedro e São Paulo, a convite da Marinha Brasileira. A votação do novo Código Florestal Brasileiro também ganhou destaque em várias edições do Ecosenado ao longo de 2011. Política Nacional de Resíduos Sólidos, crise hídrica, revitalização do São Francisco, Marco Legal da Biodiversidade, Código Florestal, mudanças climáticas. Nos últimos 11 anos, a TV Senado, por meio do Ecosenado, acompanhou todas as principais discussões envolvendo o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável. Se toda a água do planeta fosse representada por 200 litros, 195 litros seriam de água salgada. Apenas 5 litros de água doce. Porém, a maior parte desta água doce está nas geleiras ou em depósitos subterrâneos de difícil acesso. Tendo isso, temos apenas 20 mililitros de água à nossa disposição. Como as imagens produzidas por satélites ajudam no monitoramento ambiental da floresta amazônica? É o que você vai ver agora na reportagem de Mariana Capello. Nós viemos à sede do IBAMA aqui em Brasília para mostrar como as imagens de monitoramento via satélite ajudam na fiscalização ambiental. $5 milhões de quilômetros quadrados. Esse é o tamanho da floresta amazônica. 80% dessa imensidão verde está em território brasileiro. Maior reserva de madeira tropical do mundo, fonte de inúmeras riquezas naturais, a floresta desperta cobiça. A nível federal, a fiscalização ambiental de todo esse território é feita pelo IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, com a ajuda do Instituto de Pesquisas Espaciais, o INPE. Todos os dias, imagens da Amazônia feitas pelos satélites do INPE são enviadas para os técnicos do IBAMA. O DETER é conduzido pelo INPE. Eles detectam diariamente, com cada nova imagem que imageia a região amazônica, eles detectam os desmatamentos e nos enviam essa informação com as coordenadas. Só a Amazônia tem 2 programas de proteção ambiental em que o monitoramento via satélite é chave. O PRODES, que avalia o desmatamento na Amazônia com relatórios anuais, e o DETER, que avalia o desmatamento em tempo real. Em 1988, o Brasil assinou um contrato de cooperação com a China para construir os satélites Cybers. O primeiro foi lançado em 1999. Desde então, mais de 500 mil imagens Cybers já foram distribuídas gratuitamente. São 2 satélites, um chamado Amazônia 1, que será essencial para o monitoramento da Amazônia. Questão de queimada, ocupação do solo, tudo isso, essencial para o desenvolvimento de políticas públicas, né? E outro satélite que nós estamos fazendo com a China, o chamado Cibers 4A, que vocês viram até chineses trabalhando aqui, será lançado até final de 2018, esse é chamado satélite de sensoriamento remoto. Depois de receber as imagens, o IBAMA usa a informação para orientar os agentes em campo. Nós recebemos diariamente informações do INPE de diferentes regiões da Amazônia. Ao fazer essa qualificação no dado, nós colocamos isso num banco de dados disponível para as nossas equipes que estão na linha de frente do combate ao desmatamento, que acessam esse dado diariamente, e então eles, na sua regional, organizam qual a melhor forma de combater o desmatamento. A Amazônia realmente é um bioma brasileiro que chama muita atenção, mas é bom lembrar que ele não é o único. Em biomas que não têm um dossel frondoso, como o da Amazônia ou da Mata Atlântica, biomas que não são predominantemente florestais,
tais como os savânicos, como por exemplo o Cerrado, a Caatinga e o Pantanal, esse desafio ele toma novos contornos, porque você passa a ter vegetações nativas, por exemplo, campestres e savânicas, que podem ser confundidas com formações de pastagens ou outros tipos de uso. O IBAMA realizou durante vários anos esse monitoramento, utilizando imagens de satélite Landsat, e recentemente o Ministério do Meio Ambiente lançou a estratégia do monitoramento dos biomas brasileiros, em que nós vamos desenvolver sistemas de detecção em tempo real. O satélite também é uma ferramenta importante para que seja feito o cadastro ambiental rural, previsto pelo novo Código Florestal Brasileiro. O cadastro é o caminho que deve ser trilhado pelos produtores rurais que buscam a regularização ambiental de suas propriedades. Uma base de dados georreferenciados que permite o controle das áreas de preservação permanente e o combate ao desmatamento. Os desmatamentos, em geral, prescrevem em 5 anos, dependendo se ele ocorre em área de preservação permanente, é em 8 anos, ou em unidade de conservação, são 12 anos. Hoje já é possível, nós já estamos fazendo o que nós chamamos de operação controle remoto, que é detectar um desmatamento, cruzar com a informação de propriedade que é fornecida pelos órgãos fundiários, como o INCRA, e enviar a multa pelo correio. Graças a esse monitoramento via satélite, que é possível saber exatamente quantos quilômetros quadrados de floresta estão sendo desmatados no Brasil hoje. Os números exatos de toda essa destruição você vê agora com César Mendes. Mariana, o desmatamento na Amazônia, infelizmente, cresceu no ano passado. Foram quase 8 mil quilômetros quadrados de florestas derrubadas, contra 6.200 quilômetros quadrados registrados em 2015. Um aumento de cerca de 30%, que nos afasta ainda mais do menor valor já registrado, 4.500 quilômetros quadrados, no ano de 2012. Os estados que mais desmataram foram o Pará, Rondônia e Mato Grosso, nessa ordem. Estão abertas as inscrições para a 16ª edição do Prêmio Von Martius de Sustentabilidade. Promovido pela Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, a premiação reconhece iniciativas do setor público, de empresas e da sociedade civil que promovam o desenvolvimento econômico com respeito socioambiental. Podem ser inscritos até o dia 1º de setembro projetos já implementados ou que estejam em andamento. Mais informações no endereço premiovonmartius.com.br.